Olá, este é mais um programa Aprendendo em Casa. Sou Maria Emília e estamos aqui novamente para apresentar mais uma forma de artesanato. Aqui você vai aprender dicas importantes, detalhes. Pois então, pegue seu caderninho de anotações e vamos prestar atenção em mais uma aula. E cortar um tamanho de mais ou menos 4 dedos. Para essa flor nós vamos utilizar o pistilo com fio de nylon. Para quem não sabe, aí o pistilo é o miolinho das nossas flores, né? Nós vamos pegar em torno de 10 pistilinhos e venho amarrando com a linha mágica no meu arame de base. Posso deixá-lo reservado, que nós vamos então modelar as pétalas da nossa azaleia. Vocês vão praticar da seguinte maneira: nós vamos amassar a lateral, vamos virar e amassar a outra. Ela vai ficar assim, no formato de um abacate, de uma pera. A parte de cima nós vamos frisar 3 vezes, ficando nessa posição. Com essa técnica vocês poderão modelar algumas pétalas de uma vez, posicionando já todas elas para que fiquem iguaizinhas. Isso agiliza o nosso trabalho e deixa a nossa flor mais interessante, mais bonita. E para confeccionar várias de uma vez não precisa ter tanta prática assim não. Basta vocês praticarem as flores desse modo. Pronto, temos as 10 pétalas modeladas, no qual nós vamos montar a nossa flor utilizando de 5 pétalas primeiro, onde nós vamos colocar uma do ladinho da outra, sempre amarrando com a linha mágica. Vocês vão perceber que eu não vou arrebentar a linha, para facilitar o meu processo de amarração. Lembrando da dica que eu já falei para vocês, que eu preciso ter linha juntinho de linha sempre, para que a minha flor fique bem acabada, bem montada. O acabamento é o primordial na técnica do artesanato. Intercalando as 5 primeiras, nós vamos colocar as 5 posteriores. Sempre intercalando. Pronto! Utilizando o mesmo processo da fita floral, nós vamos fazer o acabamento, deixando a nossa flor bem bonita. Não preciso ir até embaixo, porque eu ainda vou juntar no meu arranjo. Isso economiza a fita e o tempo também. Agora eu vou abrir pétala por pétala, não tenham medo de abri-la. E está pronta a nossa flor, uma azaleia. As folhas que nós vamos utilizar para esse nosso arranjo serão folhas confeccionadas no tubo número 3, utilizando a meia verde folha, e folhas utilizadas no tubinho número 2, né, também com o mesmo tecido, com a mesma meia verde folha. A modelagem, como vocês já estão práticas, é só apertar com o dedinho ao meio. Modelo várias de uma vez. A quantidade de folhas que eu estou usando para esse galho de azaleias, em torno de 10 folhas no tubo número 2 e 10 folhas no tubinho número 3, sempre deixando o cabinho maior.
tomando como base o nosso fio elétrico, nós vamos posicionar as nossas flores primeiro, ao contrário da aula anterior, que foi a orquídea. Reparem só na natureza como é um pezinho de azaleia. Isso ajuda bastante, reparar a natureza para a confecção das suas flores, para a montagem dos seus arranjos. Aqui eu vou fazer bem caprichada com 3 flores. E venho agora posicionando as folhas. Uma a uma, deixando o meu galho com bastante folhinha. Sempre que eu coloco uma folha, eu desço um pouquinho com a fita floral. Uma outra dica que eu dou para vocês, quando vocês forem colocar as suas folhas, cuidado para que vocês não enforquem, ou seja, não deixem a fita floral bem aqui em cima. Deem um espaçozinho nela, para que depois nós possamos abri-la. Tá bom de folhinha no tubo 2. Vamos colocar algumas do tubo 3. Não se esqueça da harmonia do seu galho. Pronto. Agora é só abrir as folhas. Então, com um galinho pronto, nós vamos montar agora o nosso arranjo. Já tenho vários outros aqui, no qual nós vamos ajuntando e formando o meu arranjinho de azaleias. A azaleia, na natureza, ela é um arbusto, né? Então precisa ter bastante folhinha e ser aí o tronquinho um pouco mais grosso do que os arranjos normais. Por isso que nós utilizamos o fio elétrico. Vejam que não tem muito segredo, é só juntar. O segredo vai ser na hora de eu colocar no vaso. Só juntar e passar a fita floral, para que eu possa unir todas elas. Utilizando o mesmo processo anterior, nós vamos utilizar o nosso vaso. Eu escolhi esse vaso de vidro, né? Para ficar bonito. Nós vamos colocar a argila. Não preciso ter muita argila, suficiente para segurar o meu arranjo. Centralizo a argila. E o musgo nós vamos colocar na volta toda do nosso vaso, deixando ele bem bonito. Escolham sempre um musgo na hora que ele for aparecer. Escolham um musgo dessa maneira, verdinho, que ele fique bonito e original. Colocamos um pouquinho do musgo. Ele tem essas folhinhas porque ele não é sujo não. É um musgo natural. Nós vamos cortar os excessos do arame, dos fios. E agora sim nós vamos plantar o nosso pezinho de azaleias.
na base, nós vamos afundar. Vocês agora sim vão poder arrumá-lo. E se for necessário, podemos completar com mais um pouquinho de musgo, para que não apareça a parte da argila. Esse arranjo ele é bem direcionado para as pessoas que queiram fazer um centro de mesa, que quando você gira você vê o arranjo na sua totalidade. A nossa próxima florzinha será a flor da fortuna. É uma flor conhecida com o nome também de calanchoe. Para essa flor nós vamos tomar como base o tubinho número 0 e o arame de alumínio vermelho. Vamos fazer a argolinha, como vocês já sabem fazer. Para cada flor nós vamos utilizar 4 pétalas, ou seja, 4 argolinhas. E essa argolinha vai ser encapada com a meia vermelha, utilizando daquele processo que vocês também já aprenderam, que é de abrir o nosso tecido. Mas é sempre bom dar uma refrescada aí na memória. Vamos juntar todo o tecido na mão e cortá-lo com a tesoura. Nós vamos utilizar os cantinhos do tecido para encapar essa nossa argolinha, trazendo a meia para frente, envolvendo, levando o excesso todo para baixo. Com a linha mágica, nós vamos trabalhar dando de 6 a 10 voltinhas bem fortes. Não é necessário dar nó porque já prende o nosso tecido. Tira o excesso todo para um lado e corta o restinho, deixando a nossa argola dessa maneira. A modelagem, nós vamos juntar ela nos dedos, a pétala nos dedos, e apertar com o dedinho ao meio. Então nós vamos proceder da mesma maneira nas outras 3 argolinhas. Nós vamos utilizar o arame de base,